Olá, voltamos, espectadores e seguidores da Porto Alegre 24 horas, e já temos uma apuração atualizada, 138.860 votos para o candidato Sebastião Melo, do MDB, contra 120.411 votos da candidata Manuela, do PCdoB. O que o senhor acha, professora Renata? Está se desenhando um cenário, não? Nessa última atualização, agora com 38,30%, o percentual diminuiu até um pouquinho a diferença, né? Mas essa diminuição, conforme os percentuais vão aumentando, tem que se olhar, tem que se relativizar, porque o número de votos apurados aumenta também, e qualquer possibilidade de virada implica numa quantidade de votos maior a cada momento. Então, se Manuela deseja vencer, tem que acelerar a reversão desse quadro. Do contrário, parece se manter a tendência de Sebastião Melo liderando por cerca de menos de 20 mil votos, mas em 20 mil votos, hoje, no cenário votos válidos da eleição de Porto Alegre, é um número considerável. Então, esse percentual pode variar, mas neste momento tudo indica que Sebastião Melo tem muita chance de vencer o pleito eleitoral. Professor, olha o que chama atenção. Nesse momento temos 138.860 votos de Sebastião Melo. Temos 137.789 abstenções e 120.411 votos de Manuela Dávila. Exatamente. É assustador, professor, que as abstenções estão praticamente alcançando o candidato Sebastião Melo. Tu me perguntaste antes sobre a questão do voto obrigatório e do voto facultativo, né, Renato? Sim. E eu te respondi favoravelmente à manutenção do voto obrigatório. Agora, nesse momento em que a gente olha os percentuais dos votos em branco, dos votos nulos e das abstenções, eu me questiono... Só um minutinho, professor Aragão, diga. Desculpa interromper, a nossa produção pediu aqui para mandar um abraço para a nossa incrível, inenarrável audiência que está lá nos colocando no streaming, na liderança do streaming da cobertura geral das eleições 2020. Então, ó, aquele abraço para vocês, e como... já ativa o sininho, compartilha, comenta, e o nosso muito obrigada a todos que estão nos acompanhando e nos fazendo chegar na liderança do streaming da cobertura das eleições 2020. Professor, desculpe lhe atrapalhar. Não, claro, Nádia, eu propunha uma reflexão aqui, Nádia e Renata, que era o seguinte: eu advogo a favor de uma reforma política, é necessária uma reforma política e não apenas reformas cosméticas, eleitorais e partidárias, e um dos argumentos que eu utilizo para a reforma política é exatamente a questão do número de votos branco, votos nulos e abstenções. Eu sou daqueles que defendem que quando o candidato mais votado tem um número de votos menor do que a abstenção, votos em brancos e votos nulos somados, essa eleição deveria ser refeita, pela questão da legitimidade. Mas, enfim, esse é um tema para debate pós-eleição. Nesse momento, a nossa prioridade é debater em cima dos números. Melo vence, não só Manuela, como vence a abstenção por um número muito pequeno nesse momento, mas o cenário do primeiro turno não foi esse, aguardemos um pouco mais. Exatamente, professor. Eu não me recordo certamente os números, mas me recordo que nas eleições passadas, em 2016, o candidato Marquesan também perdia para as abstenções. As abstenções eram maiores do que ele no segundo turno. Então, eu acho que essa reflexão que o professor fez há pouco, ela é válida e ela é necessária a todos nós, não somente porto-alegrenses, mas brasileiros. O que nós queremos para a nossa cidade, para o nosso país, né, professor? Porque o que o cidadão de Porto Alegre está sinalizando com essa abstenção,
com esse número de votos nulos e votos em branco é que nenhuma das candidaturas lhe satisfaz. Ou seja, um percentual maior do que as duas candidaturas está dizendo que não deseja nem Melo, nem Manoela. Então, o questionamento que eu faço é se nós não deveríamos mexer nessa regra do jogo, porque eventualmente nós teremos um candidato vencedor ou uma candidata, mas esse candidato ou candidata vencedores, num pleito eleitoral, na verdade, não carregam a maior parte dos votos dos eleitores porto-alegrenses, e sim dos votos válidos, ou seja, dos votos válidos daqueles que foram efetivamente votar. E o voto de protesto, que é o voto em branco, o voto nulo, também se confunde com a abstenção hoje. Não votar é protestar contra o sistema eleitoral, contra o sistema político, contra o sistema partidário. E isso a gente tem que considerar, me parece um elemento importante para que seja considerado, porque muito da crise de Marquesan nas relações com a sociedade civil e com o legislativo advém exatamente disso, ou seja, a população de Porto Alegre já havia rechaçado Marquesan na eleição passada, se nós olharmos as abstenções, os brancos e nulos, né? Ou seja, é um tema para debate, é um tema interessante mesmo para a gente aprofundar, mas nesse momento estamos trabalhando com a lei eleitoral vigente. Com certeza, professora e Renata, é uma pauta importante, porque no primeiro turno as abstenções também superaram o número dos candidatos, e é engraçado, porque nós tínhamos 11 candidatos, né? Estava bem polarizado, eu diria. O que será que está faltando? Com certeza é um tema que vale a pena pesquisar, inclusive os vereadores, quem for eleito, trazer isso para a pauta, tentar entender o cidadão porto-alegrense, o porquê dessa abstenção tão frequente nas eleições aqui de Porto Alegre, pelo menos nas últimas, né? Desde 2016, agora no primeiro turno também teve, e agora se repete esse cenário, né, Renata e professor? Exatamente, Nádia. Mas, professor, vamos aproveitar e dar uma olhada na região metropolitana. Opa. Temos Canoas praticamente com a eleição definida. Temos, nesse momento, 99,54% das sessões totalizadas e Jair Jorge liderando com 53,02% dos votos. Ou seja, ele virou essa eleição. Porque até mais da metade, professor, Luiz Carlos Busato liderava essa apuração. É verdade, Renato. Me parece que Jair Jorge já levou essa eleição, né? Mas eu faço, e é importante porque Jair Jorge, na verdade, já foi prefeito de Canoas, né? À época, pelo Partido dos Trabalhadores, e hoje volta a se eleger em Canoas, salvo engano, vai cumprir o seu terceiro mandato, né? Não consecutivo. Exatamente. E parece que de fato tem a aprovação do eleitorado de Canoas. Eu volto ao caso de Porto Alegre e me parece também sintomático o seguinte, os projetos que estão colocados, Melo versus Manoela, são os mesmos projetos que governam Porto Alegre há pelo menos 3 décadas, ou seja, de 90 para cá, o Porto Alegre é governada sempre por projetos associados de uma banda àquilo que se chamou no passado Frente Popular, PCdoB, PT, e de outra banda, MDB ou PSDB. E por que eu digo projetos semelhantes? Porque mesmo quando Fortunati foi eleito pelo PDT, Melo agora pelo MDB concorrendo no segundo turno, em outro momento, Marquesan vencendo pelo PSDB, nós vemos que as alianças desses partidos para governar são as mesmas, independente de quem seja o cabeça do pleito eleitoral. Ou seja, parece claro que os projetos são esses, né? Um projeto de uma banda PT, PCdoB, projetos de outra banda, MDB, PSDB, PTB, PDT, sempre disputando essa hegemonia, né?
Temos resultado de Caxias? Professor, então, Caxias está com 92,69% das urnas apuradas. E parece que o candidato Adiló será o novo prefeito de Caxias, ao que tudo indica, pois ele detém 59,84% dos votos apurados até o momento, contra 40,16% dos votos de Pepe Vargas. Dificilmente ou praticamente impossível o candidato Pepe Vargas virar nesse momento. Então, temos aí a consolidação do que já apontávamos lá em cerca dos 54% dos votos apurados, né, professor? Da eleição do candidato Adiló nesse momento. Voltamos para Porto Alegre. Vamos lá. Porto Alegre, dados atualizados? 55% da apuração em Porto Alegre, segundo a nossa produção. Possivelmente o candidato Sebastião Melo do MDB segue na frente, né? Os percentuais em Porto Alegre permanecem os mesmos. Sebastião Melo com 53,19% dos votos nesse momento e Manuela Dávila com 46,81% dos votos. Para quem nos acompanha, talvez a notícia seja: Melo segue vencendo, mas a diferença diminuiu neste momento, né? Ou seja, a diferença agora está em torno de 23 mil votos. Ela aumenta em relação aos votos absolutos, mas do ponto de vista dos percentuais, Melo já esteve com 53,70 em dado momento e agora está com 53,19. Se ajusta um pouco mais ainda a diferença, mas 55% das sessões atualizadas, a eleição já está, a apuração já está na sua segunda metade agora, então, dos votos apurados. O nosso agradecimento, então, à nossa fiel audiência, aos espectadores e seguidores da Porto Alegre 24 horas, e nós já voltamos daqui a pouquinho com mais apuração dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Aproveita e curte, comenta e compartilha e ativa o sininho para você receber a notificação de quando nós entrarmos ao vivo. Até mais!